Batman e Superman, dois dos maiores heróis de todos os tempos, que nos últimos anos receberam um filme cada um, trazendo uma nova versão dos personagens que agradou a grande maioria dos fãs. A grande maioria dos fãs dos personagens, não fãs de diretor. E os filmes na qual estou me referindo são The Batman, lançado em 2022, dirigido por Matt Reeves e que trouxe a versão sombria e grunge do Batman interpretado pelo Robert Pattinson. E Superman, lançado em 2025, dirigido por James Gunn e que trouxe a versão alegre e esperançosa do Superman interpretado pelo David Corenswet. E hoje eu trouxe esses dois filmes para estrear o mais novo quadro do canal, Filme por Filme. E esse quadro novo, Filme por Filme, consiste em eu trazer dois filmes e fazer um embate entre eles, comparando ambos por tópicos, como direção, atuações, roteiro, etc. E definir, por meio desses tópicos, qual é o melhor filme. E assim como eu faço no meu quadro Reviewzada, que quem não conhece ainda tá dando mole, vai lá conferir, aqui terão tópicos bônus, que serão escolhidos referente aos filmes que eu vou botar aqui para disputar. Como os dois filmes que eu vou falar aqui hoje são do subgênero de super-heróis, os tópicos bônus serão vilões e cenas de ação. E como já ficou claro, para estrear esse quadro, eu trouxe dois filmes que eu gostei bastante, e que são dois filmes que, apesar de serem bem diferentes, também são parecidos. Meio estranho, né? É? Deixa eu explicar. Enquanto Superman, fantasioso, divertido e leve, The Batman traz um filme mais denso, pé no chão, detetivesco, sombrio. Porém, apesar dessas diferenças, ambos pegam um herói muito conhecido, traz uma nova visão dele e mostram ambos, tanto o Batman quanto o Superman, no início de suas carreiras. Porém, nenhum dos dois é um filme de origem. Nos dois filmes, eles ainda estão aprendendo a agir como herói. Então, apesar de serem diferentes, são parecidos. E como eu já disse aqui, eu gosto bastante dos dois filmes. Mas hoje, eu vou botar eles para se enfrentarem e decidir, filme por filme, qual é o melhor. E já comentem aqui quais são os próximos filmes que vocês querem que eu traga aqui para esse quadro, filme por filme, beleza? Quais filmes vocês querem que eu bote para se enfrentarem? Então, sem mais enrolação, faça o S de Spencer na área e vamos para o embate. E o primeiro tópico que vamos analisar aqui é a direção. Apesar da direção dos dois filmes me agradarem, esse tópico aqui é consideravelmente fácil. A direção do James Gunn no filme do Superman é bem dinâmica e criou alguns momentos marcantes. Tem momentos do filme que o James Gunn filma com uma lente que é a lente grande angular, que captura mais do cenário ao redor da cena, como nessa cena que vocês estão vendo aí na tela agora. E eu gosto da escolha de usar essa lente em determinadas cenas, que pra mim deixa as cenas bem dinâmicas, contanto que use nos momentos certos. Coisa que o James Gunn soube fazer nesse filme. Mas aí do outro lado temos simplesmente The Batman, né, família? E a direção desse filme é uma das, se não a melhor qualidade desse filme. Eu acabei de falar que a direção do James Gunn criou momentos marcantes no filme do Superman, né? O que não é mentira. Mas olha as cenas que a direção do Matt Reeves e The Batman nos gerou. Olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha que bacana. A direção do Matt Reeves nesse filme é brincadeira. Ele consegue deixar o filme muito imersivo e memorável. Outra coisa que eu gosto muito na direção de The Batman é o Matt Reeves brincar de fazer paralelos de uma cena com outra. Como o Batman indo visitar o Clube Iceberg do Pinguim. Ele visita o Clube Iceberg 3 vezes ao longo do filme. Primeiro como o vigilante Batman, depois como o príncipe de Gotham Bruce Wayne e por último na skin vigilante disfarçado. Na primeira vez que ele vai como Batman, ele pede para entrar e os seguranças dizem que não. Aí ele enfia a porrada nos dois e entra. Como Bruce Wayne, ele pede de novo para entrar e os seguranças permitem por ser o Bruce Wayne, um dos caras mais importantes de Gotham. E como vigilante disfarçado, ele nem pede para entrar, só entra escondido e tranca os seguranças do lado de fora. É legal ver esse paralelo de uma cena com a outra. Cada skin que ele usa é um método diferente que ele usa para poder entrar. Então no tópico direção, apesar dos dois mandarem muito bem, o ponto vai para The Batman. Porque a direção de The Batman é outro patamar. São pouquíssimos filmes de heróis, tanto da Marvel quanto da DC, que são tão bem dirigidos quanto The Batman. E o segundo tópico que irei avaliar aqui são as atuações.
E olha, atuações, de forma geral, eu acho que os dois filmes têm boas atuações. A atuação mais surpreendente do filme do Superman é a do Nicholas Hoult como Lex Luthor. Esse cara destruiu no papel do vilão. Foi a melhor do filme pra mim. Ele transmitiu muito bem a raiva e a inveja do Luthor pelo Superman. E na época que o filme estreou, eu levei a minha família inteira pra poder ver o filme no cinema. E a minha madrasta falou pra mim: caraca, eu quase senti raiva do Superman pelo Lex Luthor sem nenhum motivo. Ela achou tão foda a atuação do Nicholas Hoult que ela soltou essa, tipo, ele quase me deixou com raiva do Superman sem motivo nenhum. Mas não foi só a inveja e a raiva que o Nicholas Hoult transmitiu muito bem no personagem. Outro ponto alto foi a arrogância do Lex Luthor. A forma como ele fala e olha para as outras pessoas com desprezo. Tu olha para aquele cara e já sente que ele se acha o fodão, que ele se acha superior a qualquer outra pessoa. E isso é muito mérito do Nicholas Hoult. Mas o resto das atuações do filme do Superman não foram tão incríveis quanto o Nicholas Hoult. Presta atenção, não tô falando que foram ruins, tô falando que não foram tão incríveis quanto o Nicholas Hoult. As atuações são boas, só não tem ninguém no nível dele, tá ligado? O David Corenswet como Superman é bom, a Rachel Brosnahan como Lois Lane é boa, Skyler Gisander como Jimmy Olsen é bom, o Nathan Fillion como Guy Gardner, o Lanterna Verde, manda muito bem no humor. O cara tem um ótimo tom cômico. Mas como atuação, é só bom também. Ele carrega no carisma o personagem. E o Eric Gattegui, como o Senhor Incrível, é bom também. Mas eu acho que o personagem é muito bom pela escrita e pela direção do James Gunn. O ator manda bem, mas pra mim não é nada de saltar os olhos. Pra mim, todas as atuações do filme do Superman, além do Nicholas Hoult como Lex Luthor, são no máximo boas. Nenhuma chega perto dele, e ele nem é o personagem de maior destaque do filme. Já em The Batman, a melhor atuação pra mim é o próprio Robert Pattinson como Batman, até porque o filme gira todo em torno dele. Então o Robert Pattinson tem tempo pra brilhar, e ele brilha. Ele brilha desde Crepúsculo. Não, tô zoando. Tenho a pele de um matador. A atuação do Pattinson como Batman e Bruce Wayne passa por várias nuances. São nuances sutis, mas que fazem a diferença. Como a cena do interrogatório do Batman com o Charada em Arkham. No momento que o Charada começa a falar lá, Bruce Wayne, o Batman acha que o Charada descobriu sua identidade secreta. Aí o Batman fica acuado, retraído, inseguro pelo seu maior segredo ter sido descoberto. Mas quando ele percebe que o Charada só tava falando sobre o Bruce Wayne e não que ele sabia sua identidade, a postura do Batman muda, o olhar dele fica diferente, aí ele se aproxima do Charada com outra postura, mais confiante. São detalhes sutis como esse que enriquecem a atuação do Robert Pattinson em The Batman. Mas o filme do The Batman tem outras atuações muito boas além do Robert Pattinson, como a Zoe Kravitz como Selina Kyle. Ela manda muito bem no papel. Tem também o Colin Farrell como Pinguim, que foi brilhar mesmo na série do Pinguim, que veio depois. Mas aqui no filme ele já manda muito bem, apesar de aparecer pouco. Tem o John Turturro como Falcone, que mandou muito bem também. Eu gosto muito da performance dele como Falcone. Eu acho que ele passou uma naturalidade muito boa na frieza do maior mafioso de Gotham. O Paul Dano como Charada também tá bem. Não acho que muito bem, excelente, mas manda bem. O Jeffrey Wright também tá bem como Gordon. Eu acho que a atuação que passa mais batida entre todos os personagens de importância do filme é a do Andy Serkis como Alfred, porque o personagem não teve tanto tempo de tela, mas ainda assim, no tempo que ele apareceu, mandou bem. Então, pegando na média dos dois filmes, eu acho que The Batman teve mais atuações de alto nível. Então, o ponto de atuações também vai para The Batman. E o terceiro tópico que irei analisar aqui é protagonista. E esse tópico aqui vai ser interessante. Avaliar e comparar os dois heróis que chegaram com esses filmes mostrando seu início, com nenhum dos dois sendo de origem. E também com visões novas para si de seus respectivos diretores. E eu gostei muito dos dois protagonistas. Tanto o Superman Clark Kent do David Corenswet, quanto o Bruce Wayne e Batman do Robert Pattinson. E os dois serviram para eu dar um respiro de alívio, de ver os dois heróis sendo bem representados no cinema e tirar o gosto ruim das suas versões anteriores. Amém. Glória a Deus. O Batman do Pattinson trouxe uma característica fundamental para o personagem, que é o seu lado detetive. Apesar de ter uma galera que fala: ai, mas ele é um péssimo detetive, não resolve nada, nem sabe espanhol. Coisas que eu não concordo nada com quem fala isso, não concordo nada. E além de trazer o lado detetivesco, que é muito importante para o personagem, ele trouxe um outro conceito que é ainda mais importante, que é
o Batman não mata. E essa regra nunca foi respeitada 100% no cinema, até The Batman. Porque, ó, vamos recapitular. Pegando os principais Batman da cultura pop. Sim, eu falei Batman, man. Porque na língua inglesa, o plural de man é man. Com E. Por que eu tô falando isso? Porque há alguns anos eu postei no canal um vídeo ranqueando todos os Batman do cinema. Eu botei isso no título, Batman. Aí veio uma galera comentar: tá escrito errado, não sabe nem escrever Batman. Presta atenção como escreve. Então eu só queria deixar claro que eu não escrevi errado. Mas enfim, voltando para o assunto do Batman não matar. Vamos recapitular aqui todos os Batman do cinema. Teve o Batman do Adam West, que tinha a série de TV dos anos 60 e ganhou um filme em 1966, onde na época o personagem era mais infantil, tinha outra pegada. Então não tinha histórias mais profundas, não tinha mortes, então não tinha essa do Batman matar ou não. E aí logo depois teve o Batman do Michael Keaton, em 1989 e 1992, onde o Batman matava pra cacete. Alerta de spoiler. Mas ele mata o Coringa no final do filme de 89, e não foi sem querer não. Ele fala pro Coringa antes: eu vou matar você. E aí ele vai lá e cumpre. E no filme de 92, Batman o Retorno, ele continua matando pra cacete. Tem uma hora que ele explode o cara, explode. E ele faz isso com um sorriso no rosto ainda. Ele sorri e aí vai lá, derruba o cara e explode ele. Batman sádico. Esse Batman do Michael Keaton tá isso aqui de virar o Batman que ri. Esse cara é maluco. Aí depois do Keaton, teve o Batman do Val Kilmer, de Batman Eternamente, de 1995. Filme injustiçado, diga-se de passagem. Lá já começa a ter o discurso do Batman de que não adianta matar, não vai resolver nada. Ele fala pro Robin que se o Robin matar, isso vai destruir a vida dele. Mas aí chega no final do filme, spoiler, o Batman mata o Duas Caras. Talvez não tenha sido proposital, mas ele foi responsável por fazer o Duas Caras cair de uma altura enorme e morrer. E o filme não dá a entender que foi sem querer não. O Duas Caras cai e ele tá tipo foda-se. Aí depois veio o terrível, o meu pesadelo, o pavoroso Batman do George Clooney, de Batman e Robin. Mamilos são muito polêmicos. Especificamente no filme Batman e Robin, ele não mata, mas não é que ele evita de matar como nos quadrinhos. Ele só não teve a chance de matar alguém, então ele não matou, porque não teve a chance. Mas dá pra falar que ele matou porque ele é a continuação do Batman do Val Kilmer. Trocou o ator, mas é a mesma versão, então é o mesmo Batman que matou Duas Caras. Então ele matou, tecnicamente. E aí depois veio o Batman do Christian Bale, da trilogia do Cavaleiro das Trevas, que foi o Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde o Batman, de novo, faz o discurso de não vou matar, porque é isso que vai me diferenciar dos bandidos, que matar é errado, bababá. E aí no final do Batman Begins, spoiler, ele mata o Ra's al Ghul. Ah, Spencer, ele não matou o Ra's al Ghul, ele só não salvou o Ra's al Ghul. É diferente. Pra mim, isso é conversa, papo furado, porque foi ele próprio que planejou e gerou a destruição que matou o Ra's al Ghul. Se fosse algo que aconteceu por acaso e aí ele não salvou o Ra's al Ghul, acho que até iria. Mas não é o caso. Ele planejou derrubar o trem, enfiou a porrada no Ra's al Ghul e deixou ele no trem pra morrer. Porra, pra mim ele matou o Ra's al Ghul, cara. É tipo eu chegar no carro de alguém, cortar o freio, aí a pessoa morre num acidente de carro, aí eu chego no tribunal e falo: eu não matei o fulano, eu só não impedi ele de entrar no carro. Eu não salvei ele. É diferente. Porra, mas fui eu que cortei o freio, a responsabilidade é minha, eu que matei a pessoa. Mesma coisa com o Batman, a culpa foi dele, cacete, ele matou o Ra's al Ghul. Não, Spencer, quem derrubou o trem foi o Gordon. O Batman tava dentro do trem lutando contra o Ra's al Ghul. Ok, foi o Gordon que derrubou o trem, usando o Batmóvel, fazendo exatamente o que o Batman mandou ele fazer. Então, na melhor das hipóteses, o Batman do Bale é cúmplice de um assassinato, o que eu ainda não acho legal pro personagem, ser cúmplice de assassinato. E na continuação, Cavaleiro das Trevas, em 2008, ele matou Duas Caras de novo, igual no Eternamente. Pode ter sido sem intenção? Sim, porque ele queria mesmo era salvar o filho do Gordon do Duas Caras, que estava sendo mantido como refém pelo vilão. Mas o fato é, ele matou. E aí depois do Batman do Christian Bale, veio o Batman do Ben Affleck, que esse daí eu não preciso nem comentar, né? Matava a rodo. Era praticamente o Justiceiro usando a roupa do Batman.
Mas aí, em 2022, chegou o Batman que estamos falando nesse vídeo, do Robert Pattinson, que tem o discurso de não matar, mas diferente das outras versões, ele segue esse código à risca. Ele realmente não mata. Tem mais de um momento desse filme que a Selina Kyle vai matar alguém e o Batman vai lá e impede ela. Primeiro o policial corrupto que trabalhava pro Falcone escondido, e depois quando ela vai tentar matar o próprio Falcone e ele impede ela de novo. E quando o Charada, spoiler, mata o Falcone, o Batman sente a morte, porque não era isso que ele queria. Ele queria levar o Falcone à justiça, prendê-lo para que ele pague pelos seus crimes, coisa que é 100% fiel ao Batman dos quadrinhos. E no final do filme, ele enfrenta vários capangas armados do Charada no alto de um estádio e ele derrota todos eles sem matar ninguém. Então ele segue à risca o código de não matar. E isso é algo que eu gosto muito na versão do Pattinson. Outra coisa que me ganhou muito nesse Batman foi o arco dele de entender que ele não pode ser a vingança contra os vilões de Gotham, e sim a justiça para a população de Gotham. O discurso que nós ouvimos do Bruce no final do filme é emocionante e mostra como o personagem evoluiu ao longo do filme. E o Superman do David Corenswet não fica para trás quando o assunto é limpar a imagem do personagem. Porque quando eu reassisti em live todos os filmes do Superman antes de sair esse filme de 2025, que inclusive todos estão aqui no canal pra se você quiser ver minha reação, beleza? Aos filmes do Superman. Eu percebi nessa maratona como o Superman sofreu no cinema. Teve o Superman do Christopher Reeve, que é a maior e mais importante versão do herói nos cinemas. Não a minha versão preferida, mas é o mais importante. Não tem como contestar. O Superman do Christopher Reeve teve o primeiro filme em 78, que é um dos, se não o filme de herói mais importante de todos. Um baita filme com a melhor versão do personagem no cinema até hoje. Mas aí essa mesma versão teve continuações muito contestáveis. Teve o filme Superman 2, que foi lançado em 80, mas que não era tão ruim assim. Mas aí teve Superman 3 em 1983, que é um dos piores filmes de heróis de todos. E logo em seguida, teve Superman 4 Em Busca da Paz, em 1987, que também é um dos piores filmes de heróis de todos os tempos. E aí só em 2006 foi ter outro filme do Superman, que foi Superman O Retorno, que também é muito ruim. E ainda faz o Superman ser um talarico sem noção, manchando a imagem do herói. E aí em 2013, chegou a versão do Superman do Henry Cavill, que apareceu em Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. E adivinha? Manchou a imagem do personagem mais ainda. Essa versão do Henry Cavill trouxe um Superman que não demonstra em se importar com as pessoas. Toda hora ele chega isso aqui de ficar do mal. Só não ficou do mal de fato porque os filmes do Zack Snyder da Liga foram cancelados. Ainda bem. E ainda bem mesmo, porque o próprio Zack Snyder já contou tudo o que aconteceria nos filmes da Liga dele. Seria uma merda. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só contando tudo o que aconteceria nos filmes da Liga do Snyder. Vocês apoiam? Comentem aí. Mas aí tu para pra fazer a conta. E nesse tempo aí, entre o filme de 78, que foi o primeiro do Christopher Reeve, e esse Superman do David Corenswet e do James Gunn de 2025, são 47 anos sem ter um filme bom do Superman de verdade. Nesse século, então, a geração atual cresceu só com 2 filmes do Superman. Superman O Retorno e Homem de Aço, que mancham a imagem do herói. Então tem uma geração inteira que nem sabe o que o Superman representa, que nem conhece direito o personagem. Uma geração inteira, cara. Então, o James Gunn trazendo o filme dele, depois de muito tempo, um Superman esperançoso, que se importa com as pessoas, que demonstra sentimentos, diferente da última versão, me fez gostar mais dessa versão aqui do personagem. Tipo na cena que ele tá lutando contra o Kaiju na cidade. Ele dá-lhe um porradão no Kaiju, o Kaiju vai pra trás, e aí ele dá a volta atrás do Kaiju e segura ele pra ele não bater no prédio e machucar as pessoas. Porra, isso é muito legal, cara. Mas agora, tendo que escolher um protagonista dentre esses dois, eu fico com o Batman do Robert Pattinson. O arco dele me agradou mais do que o do Superman, que eu também gostei, mas eu acho que o arco do Batman tem mais camadas, foi melhor construído. Os arcos que eu tô comparando aqui é o do Pattinson, entender que não pode ser a vingança e tem que ser a justiça, e que Gotham é muito mais suja do que ele pensava, ele vai ter muito mais trabalho do que esperava. E o do Superman de entender que não é porque os pais kryptonianos dele queriam que ele fosse um ditador que ele precisa ser um. Eu achei esse arco do Superman legal, mas o do Batman, como eu disse, foi superior. E pegando versão por versão, o Batman do Pattinson pra mim é a melhor versão do Batman nos cinemas. Já o Corenswet pra mim não é o melhor Superman do cinema. Pelo menos não ainda. Ele pode vir a se tornar, mas só esse filme dele pra mim não foi o suficiente pra ele se tornar o melhor. Já o Pattinson com um filme
conseguiu, pelo menos pra mim. Então o Batman do Pattinson, pra mim, leva o ponto de melhor protagonista. E o próximo tópico que irei falar agora são personagens secundários, que é um tópico onde os dois filmes mandam muito bem. O melhor personagem secundário do filme do Superman, pra mim, foi o Senhor Incrível. Ele roubou muito a cena, tem momentos muito bons, e para muitas pessoas, ele tem a melhor cena de ação do filme. Já em The Batman, pra mim, a melhor personagem secundária é a Selina Kyle, a Mulher Gato, que pra mim foi a melhor versão que a personagem já teve no cinema. E ainda teve um arco muito bom também. Se for comparar esses dois personagens, quem eu acho que sai ganhando é a Selina Kyle, que pra mim teve um desenvolvimento mais completo. Mas eu tenho que ser justo e analisar de forma geral todos os personagens secundários mais importantes dos filmes. Em Superman tivemos o Senhor Incrível, que tá incrível. Teve o Guy Gardner, Lanterna Verde, que tá muito divertido. Teve a Mulher Gavião, que foi a mais escanteada da Gangue da Justiça. Ninguém lembra dela. Tá perdidaça no filme, solta. Teve o Metamorfo, que pra mim foi uma surpresa. Gostei dele mais do que eu esperava que fosse gostar. Também tivemos a grande Lois Lane, que foi uma personagem de extrema importância no filme, assim como o Jimmy Olsen, que eu achei só legal só. Mas a Lois é bem boa. Também tivemos os pais do Clark, Jonathan e Martha Kent. Os dois não aparecem tanto, mas o Jonathan teve um dos momentos mais legais pra mim do filme, e um dos mais importantes também, que foi motivar o Clark a continuar sendo o herói que ele escolheu ser, apesar da mensagem dos pais kryptonianos dele. Falando nos pais kryptonianos, eles não tiveram uma grande participação no filme, além da gravação que eles deixaram pro Kal-El. Então foram qualquer coisa eles. E por falar em qualquer coisa, aquele pessoal lá do Planeta Diário, meu Deus do céu, estão sobrando no filme. Aquele núcleo no final do filme deles juntos na nave, meu pai do céu, poderia ter deixado só a Lois Lane e o Jimmy Olsen na cena que não mudava nada. Desnecessário aqueles personagens todos. Já em The Batman, tirando a Selina Kyle, tivemos também personagens como o Jim Gordon, que foi um bom personagem. Nada demais, mas foi um bom personagem. Foi um bom parceiro do Batman, lá ele. Também tivemos o Alfred, que foi meio escanteado no filme, mas ele foi importante no arco do Bruce de entender que o Bruce não é um homem sem medo, pois ele ainda teme passar de novo pelo trauma de perder alguém que ele ama. Mas apesar disso ter sido legal, a participação do Alfred no filme foi muito curta. Também teve o grande oficial Martinez, que apesar de ter a sua importância na história, esse personagem é bem esquecível. Assim como a Bela Real. Eu falei Bela Real e tu nem lembra quem é, né? Pois é, essa mulher aí na tela. Ela é importante na trama, mas não tem tanto destaque. Então, apesar do The Batman ter a melhor personagem secundária dentre os dois filmes, esse tópico vai para o Superman, que teve mais personagens secundários bons em quantidade. Isso acontece porque o filme do Batman foca muito no Batman, do Bruce Wayne. Ele é o centro das atenções demais. Já em Superman, apesar do protagonista ser o Superman, ele ser o centro das atenções também, os personagens secundários têm mais tempo para brilhar do que em The Batman. Então o Superman levou o seu primeiro ponto. E o próximo tópico que irei avaliar aqui é o visual, onde eu vou analisar a fotografia, design de produção, direção de arte. E esse tópico aqui é meio que fácil, família, porque The Batman é um esculacho visual. A fotografia desse filme é linda. Esse filme tem uma identidade visual muito forte. Se tu pegar qualquer take desse filme, já dá pra saber que é The Batman. Tu bate o olho e fala, ó, The Batman. Essa cena aí é The Batman. E falando em visual bonito e com identidade, o traje do Batman nesse filme é bonito demais. Tem uma galerinha aí que discorda. Uma galerinha, porque não são muitos. Galerinha, que falam que esse traje é feio. Aí comparam com os trajes do Bale, do Ben Affleck. Mas essa galera não entende que é tudo questão da proposta do filme. O Matt Reeves, diretor de The Batman, já tinha dito muito antes do filme sair que o Batman do Pattinson seria um Batman inexperiente, que ainda está aprendendo a ser o Batman. E ele usa um traje improvisado. Ele improvisou esse traje. E dá pra ver que é realmente um traje improvisado. E pra um traje que é improvisado, tá lindo demais. E estranho seria se ele falasse que é um traje improvisado e aí o Pattinson me aparece com um traje igual do Ben Affleck lá. Porra, aí nem fudendo que é improvisado. Não faria sentido nenhum falar que é improvisado. Ou se aparece o Batman do Pattinson sendo anos experiente, com 20 anos de experiência, e aparece com esse traje improvisado. Aí seria esquisito, pô. Traje feio pra um Batman experiente. Mas então, sendo um traje improvisado, pra quem tá começando, porra, aí é lindo. E icônico ainda. Muito bom. Já o filme do Superman não tem
tem uma identidade visual tão forte quanto The Batman. A fotografia do filme não é tão marcante, apesar de estar melhor do que estava no trailer do filme. Os envolvidos do filme lançaram uma fotografia nos trailers que não estava tão boa e consertaram a tempo do filme lançar, mas ainda não é tão marcante não. E se formos comparar cidades, a Gotham de The Batman é um amasso na metrópolis do Superman. Mas o visual do Superman tem coisas boas também, como a maquiagem do Metamorfo, que é impressionante. Mas se formos falar de maquiagem, em The Batman também temos a do Pinguim, que deixa o Colin Farrell irreconhecível. E o traje do Superman pra mim é legalzinho, nada de saltar os olhos. Acho o do Batman mais legal. Então no tópico visual, mais um ponto para The Batman. E o próximo tópico é trilha sonora. Nossa família, trilha sonora pra mim não tem conversa. A trilha de The Batman, composta pelo Michael Giacchino, é muito foda. E a do Superman, composta pelo John Murphy, eu acho muito boa. Mas o John Murphy só reutilizou a trilha do Superman do John Williams, de 78. Não tô falando que isso foi um erro do filme do Superman, apesar de na época que o filme ia sair eu ter achado melhor compor uma trilha original do que reutilizar a antiga, mas depois de ouvir a trilha clássica no filme, me pegou tanto no emocional que eu gostei. Eu realmente achei que ficou muito boa a reutilização do tema do John Williams nesse filme, com uma inovada, pra deixar um pouquinho diferente. Mas o Michael Giacchino em The Batman criou uma trilha muito marcante e foda do zero, sem ter nenhuma outra trilha do Batman como base. Então as duas trilhas são muito boas, mas o fato de The Batman ter vindo com uma trilha original pra essa briga faz com que ele ganhe o tópico, na minha opinião. Então, mais um ponto para The Batman. E o próximo tópico é roteiro. Olha, nesse tópico aqui de roteiro, eu tenho que assumir que o filme do Superman dá umas vaciladas de vez em quando. Ele traz alguns diálogos expositivos, que tem gente que fala que não, porque, pô, no quadrinho é assim, então o filme tá sendo fiel ao quadrinho. Tem muito quadrinho que a história é a merda. Se o filme tiver uma história merda, vai falar que é igual ao quadrinho. Não, porra. Eu já falei, a parada de justificar coisa de filme falando é quadrinho, é pra coisa mentirosa. Tipo, como é que o Superman toma porrada pra caramba e a roupa dele não rasga? Quadrinho, irmão. Mas pra defender defeito de filme aí não, porra, aí não dá. O roteiro desse filme também toma algumas decisões que não me agradam muito. Não trabalha tão bem alguns personagens, como a Mulher Gavião, aquela galera do Planeta Diário. Mas ainda assim, o roteiro do Superman traz alguns momentos muito bons, como a Lois entrevistando o Superman. Pessoas iam morrer! Essa cena eu acho muito boa. O diálogo dos dois é muito bem escrito e ajuda a construir muito bem os dois personagens. Tanto o Superman como herói, quanto a Lois Lane como jornalista. Também tem o diálogo entre o Clark e o pai dele, Jonathan, logo após o Clark ficar abalado por descobrir a verdadeira mensagem dos pais kryptonianos, falando pra ele dominar o mundo. Cena polêmica. E o Jonathan diz para o Clark: o que você interpretou que você queria que a mensagem fosse, diz mais sobre você do que a opinião de qualquer outra pessoa. Pô, nessa aqui o roteiro mandou muito bem, cara. Então, apesar das capengadas, eu acho o roteiro do Superman funcional. Já em The Batman, eu não acho que o roteiro dê tantas capengadas assim, não. As únicas coisas que me incomodam no roteiro de The Batman é o fato do filme se esticar mais do que o necessário e acabar tendo uma barriga no meio. E também o fato deles não conseguirem construir um clímax tão bom para o final do filme. Eu acho que a batalha final poderia ter sido algo melhor. Apesar do roteiro entregar no final um monólogo do Batman muito foda, dele falando sobre como a vingança não vai mudar o passado de ninguém, mas a justiça pode mudar o futuro. Porra, isso é foda. Tem muitos diálogos bons nesse filme. As charadas do Charada. É muito difícil trabalhar com o Charada, tá, cara? Ele é um personagem complexo. É um desafio pra roteirista trabalhar ele. Mas eu acho que o Matt Reeves fez um bom trabalho. Eu achei genial aquela charada lá que na dublagem se perde. Tem que ver no áudio original pra entender. You are El Rata Alada. Que é tipo, você é El Rata Alada. Mas aí o Batman percebeu que a fonética é exatamente igual a URL, URL. E aí ele entende que URL era pro Batman entrar num site, URL, na internet. E aí ele entra em contato com o Charada. Porra, isso é foda. Achei uma sacada muito boa. Mas se perde na dublagem. É por isso que tem uma galera que acha ruim. Tem que ver no áudio original pra pegar as charadas do Charada. Outra coisa que me agrada nesse roteiro e no personagem do Batman é que ele sempre tem uma resposta na ponta da língua pra ficar alfinetando os outros. Tipo quando ele vai interrogar o Pinguim. Aí o Pinguim fala: cuidado comigo, rapaz. Não conhece a minha reputação? Aí o Batman responde: Conheço. E você? E a minha preferida, que é na delegacia de Gotham, quando o Batman se desentende com os policiais lá. Aí um policial fala: vai responder na justiça por ter agredido um policial. E aí o Batman responde: Pode anotar que foram 3.
Porra, isso é muito foda. Eu gosto muito do Batman alfinetando assim. Esses diálogos eu acho muito bons. Então, na minha opinião, os dois roteiros trazem coisas boas. Mas o roteiro de The Batman, pra mim, tá acima. E o de Superman tem mais problemas. Então, no quesito roteiro, pra mim, é outro ponto para The Batman. Agora nós vamos para os dois tópicos bônus do vídeo. E o primeiro deles é vilões. Qual dos dois filmes teve os melhores vilões? Olha, The Batman teve 3 vilões, sendo o principal deles o Charada e os outros 2, o Falcone e o Pinguim. Mulher Gata eu não conto, porque ela foi parceira do Batman nesse filme. Pra mim ela não entra no tópico de vilões, mas eu adicionei ela lá no personagens secundários. E em Superman, também tivemos 3 vilões, sendo o principal deles o Lex Luthor e os outros 2, o Ultraman e a Engenheira. E se for comparar o principal vilão de cada um, pra mim o Lex Luthor se destaca mais do que o Charada. O Charada passa a maior parte do filme agindo pelas sombras. Tem uma hora do filme que eu até esqueço dele. A impressão que fica é que o próprio Falcone teve mais destaque do que ele. Mas isso não quer dizer que esse Charada seja ruim. Eu gosto dele. Eu gosto do paralelo entre ele e o Bruce, que os dois eram órfãos. E o Batman acaba motivando ele sem querer a cometer os crimes que ele tá cometendo nesse crime. Já o Luthor é uma das, se não a melhor coisa do filme do Superman. Como eu disse antes, o Nicholas Hoult destrói na atuação do Lex Luthor. A cena da roleta russa do Luthor é uma baita cena. Já o Charada do Paul Dano, pra mim, não tem nenhuma cena que seja tão impactante quanto essa da roleta russa do russo. Do russo não, do Luthor. O Charada nesse filme é quase que um anti-herói também, né? Porque ele faz tudo pensando que tá fazendo bem. Porque ele quer acabar com a corrupção e a sujeira de Gotham. Eu disse quase, não que ele é um anti-herói. Já o Luthor é um filho da p... vilão com V maiúsculo. Ele sabe que tá fazendo mal e não liga nem um pouco. Não se importa com ninguém. Já pegando os outros vilões dos dois filmes, pra mim, tanto o Falcone quanto o Pinguim são melhores do que o Ultraman e a Engenheira. Porque o Ultraman e a Engenheira são personagens que estão lá só pra ter cena de porrada. Eles não têm tantas camadas. E as cenas de porrada deles são legais. Não tô negando isso. Mas não são muito além disso. Cenas de porrada legais. Já o Falcone e o Pinguim são mais bem trabalhados. O Falcone nem se fala. O cara tem muito destaque no filme. Já o Pinguim, apesar de ser bem legal e bem atuado demais pelo Colin Farrell, ele é apenas um dos homens do Falcone. Não é aquele Pinguim grande mafioso de Gotham. Pelo menos não ainda. Mas então, pegando de forma geral, eu vou dar o voto de vilões para o Superman. Porque como eu falei, no vilão principal, pra mim o Luthor é melhor vilão do que o Charada. E nos outros vilões, o Ultraman e a Engenheira, não tem tantas camadas quanto o Falcone e o Pinguim. Mas ainda funcionam no que se propõe a fazer, que é gerar cenas de ação legais. E conseguiram. Então, ponto para o Superman. E agora nós vamos para o último tópico, que são as cenas de ação. E olha, esse daqui pra mim é o mais difícil de avaliar, porque eu acho que os dois filmes têm cenas de ação muito boas, mas são completamente diferentes. Porque enquanto o Superman tem batalhas super fantasiosas, com superpoderes, monstros, essas coisas, The Batman tem cenas de ação mais puxadas para o realismo do Batman sem poder, usando gadgets pra sair na porrada, e ele luta com capangas, inimigos também sem poderes. Então, por um lado, é mais fácil para o Superman criar batalhas marcantes usando personagens super poderosos, e é mais difícil para o Batman criar cenas de ação marcantes se limitando ao realismo. A melhor cena de ação de The Batman pra mim é, sem dúvida, a perseguição com o Pinguim. Essa cena é absoluto cinema. Já a de Superman, a maioria fala que é a luta do Senhor Incrível, que é realmente muito boa. Mas a minha preferida é a do final, quando o Superman sai na porrada com o Ultraman, e aí chegam os soldados do Luthor com armaduras, e o Superman reboca todos eles ao som da trilha sonora clássica e sem matar ninguém. Isso é uma coisa que os dois filmes fazem muito bem. Tanto o Superman do Corey Sweat quanto o Batman do Pattinson derrotam um geral sem matar ninguém. Que bom, né? Limpando a imagem dos personagens. Mas o Batman também tem outras cenas de ação massa, como ele acabando com os capangas do Falcone no escuro, e a gente só consegue enxergar a luta pela luz que as armas fazem quando disparam. Porra, muito foda. E a batalha final também é legal, do Batman acabando com os capangas do Charada sem matar ninguém, pá. Apesar desse clímax poder ter sido melhor, como eu falei. E outra coisa que eu gosto das batalhas do Superman é quando o Superman percebe que tanto a Engenheira quanto o Ultraman aguentam as porradas dele. Aí ele se solta e começa a rebocar os dois.
Ele pega a engenheira, gira com ela pra acertar o Ultraman, acerta ela no chão, e depois ele se solta com o Ultraman também. E eu acho que esse é o Superman mais ágil do cinema. Ele luta usando as pernas, faz vários movimentos, enquanto que as outras versões do Superman se apoiavam muito na força bruta. Esse Superman já luta de outras formas, eu acho isso maneiro. E ele também usa a inteligência, tipo quando a engenheira usa a nanotecnologia dela pra entrar na mente dele, todo o corpo dele. Aí o Superman voa até fora da atmosfera e volta como um meteoro, se livrando dela no impacto. Gosto disso também. Eu realmente acho que os dois filmes mandam muito bem nesse tópico. Então, apesar da dificuldade de avaliar esse tópico aqui, por serem muito diferentes, eu vou dar o ponto para o Superman. Porque esse filme do Superman tem batalhas muito divertidas, com vários personagens diferentes, como o Lanterna Verde, Senhor Incrível, Metamorfo, Kaiju, o próprio Superman, Ultraman, a Engenheira, o Krypto. Já The Batman é só o Batman contra humanos normais, com as limitações do realismo, mas mesmo assim ele conseguiu gerar cenas muito boas de ação. Mas pela variação de personagens, eu fico com o Superman. Então, família, o resultado final foi de 6-3 para The Batman, que ganhou em direção, atuações, protagonista, visual, trilha sonora e roteiro, enquanto que Superman ganhou em personagens secundários, vilões e cenas de ação. Então, filme por filme, The Batman é melhor do que Superman. Agora comente quais filmes vocês querem que eu traga aqui nesse quadro filme por filme, beleza? Para criar um embate aqui. Espero que tenham gostado desse quadro novo. E deixa o like se você gostou, que ajuda demais, beleza? E até a próxima.